Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos estudar mais uma parte do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, convidamos a todos que peguem o seu livro do Evangelho segundo o Espiritismo para que possam acompanhar a nossa leitura e assim enriquecer nosso entendimento. Vamos inicialmente fazer uma oração, agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecendo a Mestre Jesus, nosso Mestre orientador, aquele que nos mostra o caminho a ser seguido, a luz que nos guia. E agradecer aos irmãos espirituais que nos apoiam e que conduzem esse trabalho. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós no capítulo 14 já estudamos a primeira parte, que falamos da piedade filial, já estudamos a parte quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e a parte intitulada a parentela corporal e a parentela espiritual. Hoje nós vamos iniciar aqui o estudo do item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então vamos iniciar a leitura do texto. Então, inicialmente está assim escrito: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então vejam, mais uma vez, os Espíritos já nos alertando contra o egoísmo. A ingratidão, que muitas pessoas dizem, ingratidão dos filhos com seus pais, né? Que é um dos exemplos, a ingratidão nada mais é do que o egoísmo, é um fruto do egoísmo. E todas as pessoas que agem honestamente, todas as pessoas que procuram seguir a lei de Deus, elas, às vezes, elas sentem uma revolta, né? Porque veem que aquilo todo o esforço que elas estão fazendo, a atividade centrada na doutrina do Mestre, centrada no amor, que às vezes não é correspondida ou não é entendida. Então, disso para passar um pouquinho mais para a ingratidão é um pulinho. A gente tem que ter muito controle, nós temos que aplicar bastante o orar e vigiar que o Mestre nos ensinou, para que possamos bloquear essa reação que descamba, né, com ingratidão e que nada mais é do que um reflexo do egoísmo. Aí as pessoas podem dizer assim: mas egoísmo, eu não tenho egoísmo. Então, meus irmãos, é preciso que façamos uma reflexão, né, bem profunda das nossas reações, que possamos entender, né, as nossas visões do mundo, as nossas visões de como é o nosso relacionamento com os nossos irmãos, quais são os nossos objetivos, para que nós possamos refletir e fazer uma autoanálise. E essa autoanálise sendo feita, muitas vezes nós vamos perceber sinais de egoísmo em coisas que a gente às vezes não está atento, que não percebemos assim no dia a dia. Somente através de uma análise mais profunda que nós vamos sentir que realmente estamos vítimas desse egoísmo. Então o egoísmo, como já foi alertado, é uma das grandes chagas, né, que atinge a humanidade. É por conta dela que muitas dissensões acontecem, né, muitos desentendimentos, muitos ódios, às vezes até mesmo muitas guerras, né, acontecem por causa de egoísmo. E na família, a família como uma parte do todo que é a humanidade, a família também recebe esses reflexos do egoísmo. Então,
o filho, nós percebemos isso muito nas crianças, que tem uma reação inicial de querer toda a atenção para si, né? E os pais mesmos dão toda a atenção para a criança. A criança é a alegria do lar, né? É uma coisa que chama a atenção de todos. Mas isso tem que ser criteriosamente conduzido para que justamente aquele ser que está sendo formado, aquele ser que está sendo criado pelos pais, não crie, né, uma ilusão de que ele será detentor de toda a atenção do mundo, porque isso não vai ocorrer assim. Nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Então, desde a criança, nós temos que fazê-la entender que ela merece a atenção, a mesma atenção que todos os outros seres do mundo merecem o amor, a consideração. Então, isso é uma maneira de você neutralizar já esse embrião de egoísmo que tende a surgir em todos. Vamos dando uma continuidade aqui à nossa leitura. No parágrafo seguinte está assim: quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então vejam essa instrução que nós recebemos aqui. Nós que adotamos a doutrina espírita, entendemos a pluralidade das existências. Sabemos que nós somos o produto de várias e várias existências, várias e várias encarnações, e que a cada vez que nós saímos do plano material para o mundo espiritual, cada vez que retornamos à pátria espiritual, nós não chegamos no mundo espiritual pessoas diferentes. Nós somos a mesma pessoa. Então, a mesma pessoa, com as mesmas características, com os mesmos pensamentos, os mesmos aprendizados, que está aqui no mundo material, na Terra, ao chegar ao mundo espiritual, será a mesma pessoa. Ninguém vira santo porque morre. Então, é o corpo físico, né? Nós vamos levar para o mundo espiritual as nossas mesmas qualidades, as nossas mesmas virtudes e as nossas próprias deficiências, as nossas próprias fraquezas, as nossas dificuldades. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos ter, livres dos entraves da matéria, uma percepção maior, né, do que é a nossa existência, do que é realmente o nosso ser. E aí sim nós vamos poder compreender algumas coisas que hoje nos são veladas enquanto estamos aqui no mundo físico. O espírito, ao chegar no mundo espiritual, ele vai compreender a sua jornada ao longo de todas as existências terrestres, vai compreender o quanto que ele já se desenvolveu e o quanto ainda falta para se desenvolver. E aí ele vai tomar consciência dos seus erros, consciência daquilo que necessita aprender. É nisso que os espíritos se referem, né? Que o espírito vai poder tomar uma decisão de continuar a sua evolução ou permanecer estacionário. Muitos chegam no mundo espiritual carregando os seus ódios, né? Os ódios violentos que adquiriram aqui no mundo terrestre, vão chegar lá da mesma forma. As pessoas que se sentiram ultrajadas, as pessoas que se sentiram vilipendiadas de alguma forma, vão chegar com esses rancores no mundo espiritual. Então é importante
também que nós aprendamos que nós devemos esvaziar o nosso âmago desses sentimentos negativos, enquanto estamos aqui no plano terrestre. Porque você chegar no mundo espiritual carregado de rancores e de ódios vai nos tornar a jornada muito mais difícil no mundo espiritual. Enquanto que se nós aproveitarmos a oportunidade aqui no plano terrestre de praticarmos o perdão, de praticarmos a fraternidade, a caridade com os nossos semelhantes, nós vamos chegar em melhores condições no mundo espiritual. Nós temos uma analogia que nós fazemos, que toda vez que um espírito se envolve numa situação de rancor, de ódio, é como se pesadas amarras nos prendessem uns aos outros, todos os atores dessa situação negativa que foi formada. Então, aqueles que se odeiam, como que ficarão amarrados uns aos outros por pesadas correntes, pesadas cordas, e ao mundo espiritual estarão ligados por essas dificuldades uns aos outros, até que possam, através do amor, através do perdão, superar essas amarras. Então, o interessante é que nós nos libertemos aqui enquanto estamos no plano terrestre. Outra situação que os Espíritos nos alertam aqui é que a compreensão que o Espírito tem, que para chegar a Deus, somente nós vamos poder fazer isso através da prática do amor, da prática da caridade. Há algumas pessoas que ainda acreditam que existem outros meios, né? Existem algumas formas de religião em que as pessoas acreditam, por exemplo, que basta ter fé, e que a pessoa tendo fé, tudo ela consegue. Eu convido vocês a fazerem uma vista de olhos no Novo Testamento, na Bíblia, na primeira epístola, né, de Paulo aos Coríntios, se não me engano, item 13, capítulo 13, em que Paulo discorre sobre o assunto da caridade, e ele, no final, ele dá uma visão muito interessante, em que ele fala que a caridade é a virtude maior, a maior virtude que um ser pode ter. É através da caridade que se conquista o acesso até Deus. Então é interessante essa visão, porque sem caridade, como diz aqui no texto, né, não há perdão. Sem a caridade nós vamos ter o nosso âmago tomado por ódio. E aí o que acontece justamente com os espíritos, os seres que chegam ao mundo espiritual tomados de ódio? Vão ter essa dificuldade, vão ter que superar isso. E como nós vamos ver adiante, muitas vezes isso vai ter que ser superado através de novos. Mas vamos seguir com o texto. No terceiro parágrafo desse item 9, está dito assim: então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Então vejam, meus irmãos, o que acontece. Quando o espírito está no mundo espiritual, ele pode, né, vir a se encontrar com os seus espíritos desafetos. E aí todo aquele rancor, todo aquele ódio, toda aquela revolta, tudo ressurgirá, porque esse foi um assunto que não foi superado. Da mesma forma é a relação daquele que está no mundo espiritual, olhando aqui para o mundo terrestre, no mundo material, e vendo aqui aqueles que tiveram dissensões com eles. Então tudo isso é uma coisa que vai amargurar, vai fazer com que esse espírito no mundo espiritual não fique numa situação agradável, numa situação de paz e harmonia. Vai trazer aflições. Esse é o alerta que os espíritos
nos fala. E aí, alguns desses espíritos compreendem de que aquilo precisa ser superado e pedem, imploram a Deus uma oportunidade para que venham de novo ao planeta Terra e que possam encontrar novamente aqueles desafetos para que possam harmonizar essas suas dissensões. Então, esse é que os Espíritos nos falam aqui. Então, aqueles que ainda têm essa visão, provavelmente terão uma outra oportunidade numa encarnação próxima. E a oportunidade como? Através do encontro com esses Espíritos, através de um encontro numa nova família. No parágrafo seguinte, os Espíritos nos dizem aqui: por fim, após anos de meditações e preces, o Espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos Espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro se sucumbe, se não tem ainda bastante força de vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam de parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Então vejam que esclarecimentos importantes esses. Então aquele espírito que, através de uma melhor visão no mundo espiritual, compreende que aqueles ódios, aquelas dissensões, aqueles rancores têm que ser equalizados, têm que ser amenizados, têm que ser solucionados, pede, implora uma oportunidade de reencarnação. E essa reencarnação, muitas das vezes, é realizada juntamente, no âmbito, na mesma família, no mesmo ambiente familiar daqueles que são seus digressores, aqueles que são seus inimigos, vamos assim dizer. E aí ele pede essa oportunidade é avaliada e autorizada. E quando autorizada, estará então o espírito tomando um corpo que está sendo formado para aquela família. E aí, como será a sua reação? Ele, quando chegar aqui no mundo terrestre novamente, como um bebezinho, mas ele é um espírito formado, ele carrega consigo, mesmo que de forma latente, uma forma que não é explícita, porque ele tem um corpo ainda em desenvolvimento, mas ele já carrega todos aqueles sentimentos, todas aquelas antipatias, todas aquelas aversões, e que, paulatinamente, conforme aquela criança for se desenvolvendo, elas irão se manifestando. Então, essa explicação nos esclarece, porque às vezes tem certas crianças que têm verdadeiras antipatias por uma pessoa ou por outra, até às vezes no mesmo seio da família, entre irmãos, ou com a mãe, ou com o pai, ou com alguma outra pessoa que participa da família. E não se consegue entender uma criança novinha que já com aquela rejeição àquela pessoa. Eu já vi casos de mães que dizem: mas meu filho não gosta de mim, meu filho não me aceita, e passam muitas vezes a não aceitar também aquele filho. Então a gente tem que entender de que essas oportunidades são difíceis, são dolorosas, mas elas não são de outra forma colocadas pela providência divina, senão para dar uma oportunidade de reconciliação àqueles espíritos. Então é uma grande oportunidade que todos têm. Então, conforme as resoluções que aquele espírito, ao longo do seu desenvolvimento, for tendo, ele vai poder trabalhar para que aquelas dissensões sejam solucionadas e aí resolver essa questão pendente, ou
pode encaminhar, pode fracassar nesse intento e pode encaminhar para o agravamento dessa situação, até mesmo ao ponto de haver uma dissensão familiar. E aí, se houver essa dissensão, o que vai provocar? Vai provocar que o espírito vai retornar ao mundo espiritual naquele mesmo estágio de dissensão, com aqueles mesmos ódios, rancores, às vezes até aumentados, e que isso vai proporcionar novas aflições e propiciar aquele espírito novas oportunidades de reconciliação. Ou seja, sempre haverá o caminho da reconciliação para que esse assunto seja equalizado, seja solucionado. O parágrafo seguinte é já uma chamada, vamos dizer assim, né, dos espíritos, em que eles falam assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que ele fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então agora esse chamamento aos pais, né, mostra que nós temos que ter uma visão daquele filho que nós recebemos do Criador, aquele ser que vem à nossa responsabilidade. Nós temos que vê-lo como um ser igual a nós e que está passando por um processo de desenvolvimento do seu corpo físico, mas que tem os mesmos anseios, tem as mesmas características de um ser como qualquer outro, e ele carrega consigo as suas ansiedades, a sua vontade de desenvolver-se, a sua vontade de acertar. Então cabe aos pais dar a ele as condições para isso. Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas eu já fiz de tudo para o meu filho e ele não aproveita essa oportunidade. Todos são espíritos, todos nós somos espíritos em desenvolvimento. Então aquele que nos é dado em confiança por Deus, ele depende de nós nos caminhos iniciais da formação do seu corpo, da sua personalidade. Mas ele já é um espírito com conhecimento da sua história, da sua vida. Nós podemos ajudá-lo, mas não podemos trilhar por ninguém o caminho. Então cabe aos pais terem consciência de que fizeram todo o esforço necessário para ajudar os seus filhos. Mas o pai não pode substituir o filho. O pai pode dar amor, o pai pode até ensinar o filho a amar, mas a decisão de amar ou não é do filho. Então, ele aborda aqui, o livro aborda que no futuro, quando nós estivermos no mundo espiritual, retornado ao mundo espiritual, quando nós olharmos para os nossos filhos, nós vamos ver o produto dos nossos esforços. Então, aquele que trilhou o caminho do bem, que se desenvolve, que está corrigindo os seus erros passados, esse nos dará a gratificação de termos feito o nosso papel. Já aqueles pais que virem seus filhos trilhando um caminho errado, eles poderão ter ainda assim a consciência de que fizeram o que era possível, fizeram tudo o que estava ao seu alcance para ajudar aquele espírito. E aqueles a quem a consciência ampla que nós temos quando chegamos no mundo espiritual
quando chegamos no mundo espiritual, perceber de que não fizeram o suficiente, a esses acudirá os temores, acudirá os remorsos que os Espíritos nos alertaram aqui. E aí a esses também restará a possibilidade de um novo encontro familiar, de uma nova oportunidade para que se possam dedicar mais à formação, né, espiritual, formação moral daquele ser que lhes foi confiado. Meus irmãos, esse assunto é um assunto empolgante, é um assunto, quando fala de pais e filhos, de família, a todos nós alcança. Mas é muito importante que nós percebamos esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, até para que nós possamos nos situar. Todos nós vemos casos no nosso dia a dia, na nossa família, nas famílias de conhecidos, em que as pessoas não conseguem compreender por que as coisas acontecem dessa forma. E nós temos a oportunidade, através do conhecimento da doutrina espírita, de melhor compreender e talvez melhor poder ajudar e orientar os nossos irmãos. Então a nossa responsabilidade enquanto espíritas, a responsabilidade de quem tem conhecimento de como funcionam as relações espirituais entre os espíritos e os seres encarnados, é uma responsabilidade, é uma oportunidade de prática da caridade ajudar a essas pessoas. Então, que todos nós possamos contribuir sempre que for possível para que as pessoas possam melhor se relacionar. Pais, filhos, irmãos e todos os nossos irmãos da sociedade. Nós encerramos aqui essa primeira parte e desejamos poder vê-los em breve para que continuemos o estudo desse item 9 do capítulo 14. Que a paz de Jesus Cristo, o amor do Mestre nos ilumine e nos conduza na nossa vida. Que assim seja.